Surpreendentemente, há algum tempo o futebol inglês, aliás, hoje talvez seja o melhor campeonato para ser visto. É possível. Porque melhorou consideravelmente. Depois do Gaúcho, mais aquele outro esporte que era uns 10 anos. Mas antigamente era isso aí. Antigamente era o Beckham dando chuveirinho na área. O Tcheco com o grife levantando a bola na área. Eles sempre recorrem a esse recurso. Eles não perderam. Se o jogo tiver 0-0, precisar o gol, eles vão recorrer ao gol. Mas o detalhe é o seguinte, eles perderam um jogador referência. Se tu pegar boa parte dos times, todo jogador, o centroavante ou o atacante que por vezes joga no 1, ele é jogador de movimentação. Então não tem mais. Exatamente. Exatamente. São as lições que o futebol está ensinando e que a gente tem que aprender. O Filipão se abraçou no Brian Rodrigues como se abraçou no Fred na Copa do Mundo. Em algum momento ele vai ter que perceber que o Mamute, que é um jogador de característica diferente, pode dar coisa melhor para ele do que o Brian. Ou então ele abdica desse 9 e joga com jogadores de alta velocidade. Bom, aí a gente pega um Tacape e volta para a época da pedra também, né? O 4-2-3-1, isso que é um modelo. Não, eu estou falando assim que ele pode utilizar, por exemplo, já tentou uma vez, até acho que não foi tão bem assim. Ele tirou o Brian Rodrigues, ao invés de colocar o Mamute, ele colocou o Everton. Tá bem? Lembra? É uma possibilidade. Então, é o que eu estou falando, daqui a pouco fazer a dica disso. Jogadores que entraram bem. Eu defendo sempre a ideia de 2 atacantes de movimentação. Porque o Grêmio tem meias que, como não penetram, ele não tem a jogada final. Mas aí tu tem que tirar um meia, né? Tu pode tirar um meia se tu tem 2 jogadores de movimentação. Porque tu vai ter muito mais ingresso na área. Mas quem é o meia que tu tiraria? Tu teria que botar o Mamute e o Everton na frente, então. E tirar um meia, tirar o Luan. Mamute e Everton. Pode-se inventar o Luan como um segundo atacante à frente. Pode ser. Eu não sei se ele faria uma função diferente. Mas para aí, a seleção brasileira joga com 2 atacantes na frente. E o Brasil do Dunga tem muito mais ocupação de espaço na área do adversário. O Neymar vem numa linha anterior. É 4-2-3-1 igual o Grêmio na seleção brasileira. Não é. É assim, joga numa linha pelo lado esquerdo. O Neymar joga numa linha, na mesma linha que o Oscar e que o outro jogador de meio. Não é atacante. Não, o Ribeiro diz uma coisa, que é o Neymar. Claro, o Neymar sempre, por ser um jogador que tem uma qualidade diferente, fará a diferença. Mas quando ele joga centralizado, ele não rende tanto. Quando colocam ele centralizado, ele não rende tanto. A seleção brasileira titular é o Tardelli se movimentando na frente e a linha anterior do Neymar, do Oscar e eu estou esquecendo agora. O William, Oscar e Neymar numa linha anterior e o Tardelli se movimentando na frente. É o 4-2-3-1. O William na direita, Oscar na esquerda, o centroavante da Alemanha, o Firmino jogando enfiado e o Neymar solto na frente pelo corredor. 4-2-3-1, e o Neymar flutua. Não, o Neymar flutua, mas quem faz prioritariamente pelo lado esquerdo. E quem faz as jogadas Quem faz as jogadas com os laterais para jogar por ali. Onde ele joga no Barcelona. Tu tá fazendo a confusão porque o Neymar tem essa penetração que a gente não vê nos meias do Grêmio. O Neymar sim tem penetração, mas ele não é atacante, ele tá vindo numa linha de meio. Eu queria só fazer uma referência rápida que tu vai mudar de assunto. O Grêmio mudou a sua abertura de meio campo. Felipe Bastos e Maicon alinhados, quando um sai o outro fica e funcionou. O Felipe Bastos retomou a titularidade até porque tem uma notícia daqui a pouco. Já a gente vai falar do Ramiro aí, que é uma notícia triste aí, vai parar por um certo tempo aí por conta de uma lesão, mas antes o João Batista Filho tem participação da galera comentando sobre exatamente o Brian Rodrigues. Fala aí, João. É verdade, Chico, muitas pessoas falando sobre ele, por exemplo, o Fabiano Lima, ó. Brian é uma piada, não fala em bobagem, esse cara não serve nem para grupo, péssima contratação, tá dizendo o Fabiano Lima. O outro que também participou, o Ander Lucy Lopes, acho que o Brian não é craque, mas é um bom cumpridor de tarefas e que o pessoal tá deslumbrado com o Mamutelli, tá dizendo o Ander Lucy Lopes. E o Gustavo Dias falou que o André Lima é maior do que o Brian, volta guerreiro imortal. Eu também acho. Ai, que loucura. Valeu, João, daqui a pouco ele volta. É bom contar com o Zé Aldo Pinheiro aqui na bancada, especialmente hoje, né? E tu sabe que tu vê, assim, além de ser o doutor Zé Aldo, ele tá com o cabelo undercut. Que inveja. Não, mas eu tenho inveja, todo mundo pode ter, eu não consigo, cara. Não Aliás, o Ribeiro usa o sobrecut, né? O sobrecut, exatamente. Porque o Zé Aldo foi o narrador da Band, do futebol da Band e da Band News, no sábado, no jogo entre Brasil de Pelotas e Internacional, em que, lamentavelmente, a gente presenciou cenas terríveis nas arquibancadas, com brigas entre torcedores do próprio Brasil de Pelotas, a intervenção da polícia, confronto da torcida com a polícia, gente pisoteada, gente machucada, 5 detidos, o árbitro teve que paralisar o jogo por 46 minutos no intervalo até ser retomado, né, porque a condição de segurança ela não existia. A gente acompanhando, né, a transmissão da Rádio Bandeirantes via urros da torcida com esses ditos torcedores
como se fossem animais numa jaula. Olha essa cena, o cara arremessando uma pedra contra a polícia. Bom, Zé Aldo, eu queria o teu depoimento, você que estava lá, né, que presenciou tudo isso, esse ambiente de animosidade que infelizmente a gente acompanhou lá em Rio Grande, no Alto da Pouso. Já tem muitos anos que eu trabalho nisso e foi um dos mais tristes episódios que eu já vivenciei. Eu tive a infelicidade de estar num jogo entre São Luís de Juí e Santa Bárbara, decidindo uma vaga para a primeira divisão, em que a torcida de Juí, em maior número, surrou, destruiu o estádio, acabou com o jogo e a polícia não teve como controlar. Esse aqui foi um caso em que quase houve tragédia e que quase fugiu ao controle da polícia, que estava bem preparada, com um contingente reforçado, mas a torcida do Brasil, este contingente da torcida do Brasil é muito desordeiro. E eles parecem que não estão em condições normais. Nossa Senhora. Isso aí não é torcida, né? Pelo amor de Deus. Isso é uma horda de delinquentes. Só que aí é o seguinte, nós estamos tratando de animais. Os animais funcionam da seguinte forma, se a gente insuflar para que eles sejam violentos, eles vão ser mais violentos do que eles estão predispostos a serem. Tá? E aí eu acho que é uma questão muito importante para a gente tratar. Nós, homens de microfone, da imprensa e dirigentes de futebol, nós tivemos uma semana muito difícil. Uma semana com declaração. Nós tivemos uma semana em que colegas de rádio se prometeram se pegar na rua num programa aí. Nós tivemos uma semana em que o presidente do Grêmio falou que tem um clube sendo privilegiado em arbitragens do futebol do Rio Grande do Sul. Eu acho que há necessidade de maior responsabilidade nisso. Para quem não lembra, a torcida do Brasil de Pelotas entrou no gramado com uma placa pênalti para o Inter. Tá? Ontem em Caxias do Sul, um colega nosso de rádio abandonou a sua jornada esportiva porque ele não aguentava mais tomar cusparada na cara e ser agredido verbalmente com ameaças, inclusive de agressão física. Abandonou o trabalho no meio porque estava com medo de acontecer alguma coisa pior. E nas arquibancadas, o Alfredo Jaconi, eu sou de Caxias, eu sei. Muita gente, presidente do Grêmio condicionou a arbitragem para vir aqui roubar da gente e tal. Então assim, todos nós, da imprensa, dirigentes de futebol, tenhamos mais responsabilidade, porque nós podemos insuflar esse tipo de situação. Que coisa. Eu assino embaixo com o Baldasso, assino e é exatamente o que eu penso. Porque às vezes a gente não tem noção, todos nós, tá? Nós não temos a noção do tamanho da repercussão das nossas de palavras. Alguns episódios, né? Tá? Não, isso vale para tudo. Não, depende de alguns episódios. Sim, vale para tudo. Então, eu sempre cito aqui, e o Baldasso sabe muito bem, porque o Zé Aldo, então, é dessa mesma época. Quantas vezes nós, repórteres, pegávamos a declaração do dirigente, a primeira coisa, parecíamos uma lavadeira, né? Nós íamos direto no outro para fazer o confronto, uma época porque dava audiência, né? Nós babávamos com isso, uma entendeu? Tá? Para fazer esse litígio, esse confronto. É que a violência era retórica, hoje ela é concreta. Nós não podemos mais fazer isso, os dirigentes não podem mais fazer isso. Mas era uma época em que o Túlio provocava a torcida adversária, o Romário ia nos microfones, o Edmundo. Porque a gente levava na brincadeira. Hoje não dá mais para fazer. Só que por isso que o presidente do Grêmio, Daniel, o presidente do Grêmio é uma grande figura, é um cara adorável, de vanguarda, está fazendo um trabalho no Grêmio excepcional. Só que ele se deixou pilhar nesse caso e cometeu um ato quase que irresponsável, que foi ter falado o que falou, Daniel. Mas... E aí a gente olha... Não, tudo bem, mas isso aí também aconteceu pela presença de marginais ali. Ok, só que marginais são como animais, cara. Isso eu concordo se tu provocar é pior. Se tu provocar é pior. E outra coisa, eu entendo o que aconteceu com o presidente Bolsonaro. Ele não faria o que fez. Basta tu abrir o Twitter e perceber a opinião de alguns pares do presidente Bolsonaro para tu saber como é que ele foi insuflado. Tem dirigente aí ex-dirigente que renasceu da tumba para fazer tese sobre grenalização, que no ano passado defendia racismo. Então eu já sei o que está acontecendo. O Brasil vai ser denunciado? Vai ser denunciado, ele pode... Eu agora te confesso que eu não me recordo o número dos 213. 213, né? Ele pode ser multado, não é uma punição financeira, e também a possibilidade de perda de mando de campo, que iria de 1 a 10 jogos. A denúncia será apresentada já essa semana. O Alberto Franco, procurador do TJD, o Daniel e eu entrevistamos hoje pela manhã, ele só está esperando a súmula do árbitro, do Daronco, para anexar com a manifestação do responsável pelo policiamento junto, né? Bom, se o Daronco parou o jogo com 45 minutos para reiniciar, certamente ele vai carregar. E teve uma postura extremamente responsável. Há aqueles que acham que quando acontece a balbúrdia, segue o jogo que acalma a farra.
Ele não, ele parou o jogo, não tem condições. Ele chegou a dar um cartão amarelo para um jogador do Brasil, o capitão Leandro Leite, enquanto o jogo estava parado, porque o cara queria que o jogo continuasse. Dizia que não tinha iluminação, que o jogo não ia, e ele queria continuar. Aliás, eu vou cumprimentar o Anderson Daronco, tá? Ele fez a postura que eu sempre defendo que ela deva ocorrer. Começou com o incidente para o jogo, velho. É isso aí. E se continuar, vai embora. Vai embora. Pronto, Tem isso aí tem que fazer isso aí. Eu quero a opinião do José Aldo Pinheiro, que de nós era o único que estava lá, no Aldo da Puz. O estádio reúne condições, José Aldo, para abrigar um jogo de dupla Grenal? É um estádio com condições precárias, um estádio envelhecido, de manutenção precária, mas se diga, para a torcida de vândalos, não há estádio que ofereça condições. Isso é fato. Mas em si, para a circunstância do jogo. Não tinha condições, os caras começaram a tomar banho no pós-jogo, acabou a luz do estádio. Pois é. Isso é varziano. Por isso é que eu critico o Campeonato Gaúcho. Isso é varziano. É por isso é que eu critico. Quer dizer, nós estamos em 2015, nós há pouco tivemos uma Copa do Mundo aqui. Claro que eu não vou querer o Campeonato Gaúcho espelhado numa Copa do Mundo. Mas nós tivemos uma Copa do Mundo há pouco aqui. Eu quero. E hoje, um ano depois, nada, né? se joga o Campeonato Gaúcho num estádio que tu tem que terminar o jogo porque não tem iluminação. Faça-me um favor. Eu vou que dar tipo uma de sugestão. produto é esse? Já dei na Rádio Bandeirantes, só apito final, vou dar agora aqui e com o link que me proporciona o Danielzinho, tá? Fala, o negócio é o Remerinho. seguinte, A vida. presidente Novo Veneto, uma pequena humilde sugestão. Vamos fazer do Gauchão uma Copa. A Copa Rio Grande do Sul. Quantas regiões nós temos no estado, Baldasso? Olha. 5 ou 6, né? Perfeito. Todas com representatividade no futebol. Muito bem. Escolhe durante um mês, com 12 times, tá? Uma região para abrigar naquele ano a Copa Rio Grande do Sul. Tá, é a região de Passo Fundo e Erechim. 2 bons estádios, Verdão da Serra, Colosso da Lagoa. Então os times vão jogar ao estilo Copa do Mundo. Um mês, 12 times. Cara, todo ano vai ser um arraso, isso aí é um sucesso. E pare com esse negócio de alimentar um campeonato regional que tem que cada vez aumentar, tem que dar satisfação para o time. Não, mas aí é o seguinte, faz aí uma Copa, vai ter lucro, vai ser vendável para a televisão, entendeu? Faz a nossa Copa, Para a dupla Grenal não há o prejuízo da abertura de estádios modernos que tem um custo muito mais alto, né? Exato. Não, como assim? Na tua ideia, Poderá ajuda ser a em dupla Porto Alegre, Grenal. todas as regiões. Não, mas pode ser, mas Pode se ser, não um ano for, vai ser em Porto Alegre. Mas se não for, se for numa cidade do interior, com estrutura e tal, nós temos várias cidades assim, a dupla Grenal não vai gastar para a manutenção dos estádios. Num ano vai dos ser mesmos. Caxias e Pedro Gonçalves, com estádios e condições. Isso aí. Outro ano vai ser na região central, Santa Maria, o que tem lá? Só não sei se não precisaria da autorização da FIFA para fazer... Não, é que tu pode fazer com o nome oficial de Campeonato Gaúcho, mas nós vamos alimentar a Copa do Rio Grande. Ele quer um torneio de verão. Se reuniu com o Conselho Arbitral, sai Faz uma facada. Copa. Não sai essa competição. Aqui, ó. Boa ideia, Ribeiro. Parabéns. Boa ideia. Tu acha mesmo? Vamos falar agora da lesão do volante Ramiro, né, que teve a lesão confirmada essa manhã no joelho e fazendo com que o Ramiro pare por 6 meses, fique de fora dos gramados por meio ano. O Dr. Felipe do Canto, ele falou a respeito hoje pela manhã na Arena do Grêmio sobre esse afastamento do jogador. O Ramiro, como todos sabem, ontem à tarde, durante a partida, sofreu um traumatismo no joelho esquerdo. Fez um exame de imagem hoje pela manhã e, juntamente com o exame clínico que foi realizado, chegou ao diagnóstico de uma ruptura do ligamento cruzado anterior. A partir de agora, as medidas iniciais ele já está realizando e, a partir disso, vamos programar o tratamento definitivo. Essa é uma lesão que se estipula um prazo aproximadamente de 6 meses para retorno ao futebol. Aquela lesão que ele sofreu anteriormente foi num ligamento que não necessitava um tempo tão longo de parada e também não necessitava o tratamento cirúrgico. Acho que não joga mais esse ano, ou se jogar no final, porque nós já estamos assim, em abril. 2 coisas. 6 meses. Uma pena, porque, claro,